mais curiosas do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Alô, bom dia para você que está acompanhando a Rádio Calheta FM, para você que está acompanhando o Oxe Moleque nas nossas lives do Instagram, do Facebook. Estamos de volta depois de um pequeno recesso chuvoso, não é isso, meninas? Que a gente teve aí dias difíceis, pesados. Deixa eu só dar uma baixinha no meu retorno aqui, agora. E aí a gente teve dias pesados de chuva aí na nossa região, que fizeram a gente dar um tempinho aí, né, Nádia? Nos nossos 2 sábados a gente ficou adiando a nossa programação. Bom dia, Nádia Medeiros. Bom dia. Vem aí, Paulinha, agora. Oi. Gostei. Bom dia, né? Como a Paula falou, gente, é um prazer estar aqui de novo, né? Juntinho de vocês, porque aí a gente foi impedido em razão dessas fortes chuvas que acometeu o nosso Nordeste, o nosso Recife, a nossa região metropolitana. Então, daí a gente também emite um alerta aí para vocês que estão aí passando por alguma necessidade em razão da chuva, ficar aí atento aos números da Defesa Civil, né, e da região de vocês, tá? Mas para a gente do Oxe Moleque é um prazer estar aqui de novo, né, como dito anteriormente, e estar recebendo o nosso querido Clodoaldo Gomes, pedagogo, porque a gente, a retomada da programação do Maio Laranja, que foi impedido justamente em razão da chuva. Então, gente, a gente vai dar continuidade a esse tema, porque ele é super importante, né? Exatamente, porque a gente quer proteger nossos miúdos, e nada melhor do que você aí em casa, que está pela rádio, né, pelas ondas do rádio, pelo Instagram, pelo Facebook, ficarem atentos a essa informação que o nosso querido vai estar aqui, o profissional de pedagogia, que é super desenrolado e vai dar umas diquinhas pra gente aí, tá? Então, de você continuar, Nádia, está atrapalhando um pouquinho, pegando a tua deixa, na verdade, da Defesa Civil. Aqui no Cabo, a Defesa Civil da gente atende pelo 0800 281 8531, 0800 281 8531 e também pelo 3521 6701. Então, se você estiver aí em área de risco na nossa cidade, estiver sendo afetado pelas chuvas, que inclusive agora de manhã, bastante forte, né? A qualquer sinal de alerta, a primeira ação é você sair do seu local de risco e procurar um local seguro, e aí sim você aciona a Defesa Civil e solicita a vistoria aí para sua residência. Mas, em primeiro lugar, a vida de vocês, que a gente quer vocês acompanhando aqui o Oxe Moleque, é vocês absorvendo o nosso conteúdo e todo mundo bem, todo mundo seguro. E aí fica essa dica do hoje para vocês. E dando as boas-vindas ao nosso querido Clodoaldo, para a gente fechar o Maio Laranja, finalmente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Daí a gente vai aqui, né, deixar que você se apresente para o nosso público, porque ele está estreando aqui no Oxe Moleque, de muitos outros que virão, já tá? tem pautas aí que a gente estava discutindo, viu, Nádia? Faltou passar para vocês esses outros detalhes. Mas a assim, gente vê Paulinha, agendas futuras. quem chega aqui, a gente já intima ao vivo, né? Para a pessoa não dizer não. Exatamente, para não ter chance. Nem para onde correr. Né? Nem para onde correr. Ele sabe que ele não tem como correr, não. É verdade. Bom, Clodoaldo, então se apresente ao nosso público, diga a sua formação, e daí para a gente debater esse tema maravilhoso, que é um alerta, na verdade, né? Que a gente sempre menciona que o Oxe Moleque não gostaria de estar tratando de temas como esse, mas diante da necessidade, né, e de urgência, porque a gente vê que o número de abuso sexual na infância é muito grande ainda, então a gente tem que estar combatendo, mesmo que seja de uma forma assim, né, que todo mundo tenha que saber, seja por uma live, mas que a gente consiga alcançar o máximo para evitar que isso minimize esses danos aí dessa população. Isso, verdade, né? Sou o Clodoaldo Gomes, formado em Pedagogia. Atualmente eu trabalho em um CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e trabalho justamente atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Como existe, a gente sempre pergunta, quando a gente vai fazer palestras, né, que a gente começou a fazer esse trabalho do Maio Laranja, fazendo palestras justamente nessa intenção de promover a autoproteção inicialmente, né, porque os casos existem, são muitos, né, aqui no Cabo também são muitos casos de violência sexual contra criança e adolescente,
E aí a primeira proposta é levar esse conhecimento para as pessoas, para que elas trabalhem a questão da autoproteção. E aí o que é que a gente tem que dizer? Primeiramente, acontece muito dentro de casa, não é algo que é externo, né? Totalmente externo. Mas a maioria dos casos acontecem dentro de casa, são pessoas próximas que acabam seduzindo as crianças e até agindo de forma mais violenta também, né? Que não acontece só com a sedução, mas de forma violenta também acontece o abuso, né, sexual. E aí é preciso que as famílias estejam atentas a isso, né? Falar sobre sexualidade ainda é um tabu na nossa sociedade. Muita gente se nega a falar. Em 2015, a gente teve um processo muito complicado na área da educação, que vários estudos foram feitos para que a educação sexual fizesse parte do currículo das escolas, já desde a infância, né? Tiveram os conselhos para fazer todo esse estudo, mas infelizmente houve uma movimentação política, né, que impediu que essa proposta passasse, né, para se discutir gênero e sexualidade na escola, e aí a gente fica perdendo um espaço muito importante, né, que a escola ela poderia estar dando esse suporte de você estar ensinando as crianças sobre seu corpo, como se proteger de abusos, e aí a gente não tem isso. Isso, é verdade, desculpa, Nádia, é importante inclusive a gente fazer essa distinção, né, do que as pessoas, muita gente ainda pensam de educação sexual. Educação sexual na infância, a gente não vai ensinar sexo para as crianças. A gente não vai ensinar posições sexuais para a criança. A gente vai ensinar ela sobre o corpo, a gente vai ensinar ela sobre desenvolvimento, a gente vai ensinar sobre mudanças hormonais que acontecem aí na transição da infância para a adolescência. Tudo isso precisa ser discutido realmente, como o Clô falou, a nível de educação, a nível de orientação para a autoproteção. A partir do momento em que você se conhece, a partir do momento em que você sabe os seus limites, você sabe dizer um não. Né? Você tornar essa criança, esse adolescente consciente desse limite e da sua, na verdade, autorresponsabilidade em dizer esse não e também de encontrar abertura com outras pessoas de confiança, né? Para nos casos da coisa acontecer de forma mais violenta, realmente sem capacidade, na verdade, sem possibilidade de defesa dessa criança, um outro adulto de confiança dela chegue e faça o que é preciso, de denúncia, de orientação, de levar uma consulta médica se necessário, né? Isso, verdade. E a gente vê, né, que essas orientações estão muito longe, né, de realmente de fazer sexo, né, de ter essa, como Paulinha frisou bem, está muito diferente. É para que ela de fato reconheça o que se pode e o que não pode. Muitas vezes, como o Clodoaldo falou, dentro de casa, às vezes as crianças são submetidas a aceitar um certo parente que vem distante, a abraçar, tocar seu corpo, e a gente tem que entender que o corpinho tem um limite para isso, né? Então não é não, né? Força a barra, às vezes, abraça, eu nunca vi na vida, nunca visitou, mas chegou ali uma vez perdida, a criança tem que se permitir a chegar, sentar naquele colo daquele tio, reconhecer aquele tio como uma pessoa de confiança, não, é justamente o oposto. Confiança é uma coisa que se conquista na criança. Exatamente. Né? E a gente tem que proteger e já ensinar desde miúdo a proteger seu corpo, né? Quem é que pode tocar no seu corpo? Então, sua mãe na hora do banho, X pessoa, assim, assim. E daí, esse conflito que Clodoaldo falou, de não ter uma aprovação e uma movimentação por trás de tudo isso, é essa difusão desse entendimento aí, que acha, né, que às vezes é ensinar a fazer sexo. Não, gente. É muito pelo contrário, é orientação, e isso salva vidas, né? Hoje, tem algumas crianças que ainda conseguem fazer se expressar, na verdade, com um desenho, e isso cabe aos professores estarem atentos em sala de aula, né? Porque muitas vezes é um desenho que chama a atenção e o professor tem que estar ligado nesse contexto aí, que pode estar salvando uma criança, né? E lembrando que essas crianças dificilmente que passam por um processo de violência, para ela conseguir ser um adulto saudável é bem difícil, viu, gente? E é difícil resgatar. A gente trouxe psicólogos aqui nos programas anteriores, né, Nádia, pra gente tratar do Maio Laranja, e esse dano psicológico fica realmente aí cravado nesse cidadão, nessa cidadã,
durante todo o seu desenvolvimento até a fase adulta. Então, normalmente chegam a ser adultos adoecidos psicologicamente de fato, que não conseguem lidar no ambiente de trabalho, que não conseguem desenvolver um relacionamento com pessoas de forma saudável, né? E aí, como sequela realmente de todo esse histórico de abuso que sofreu na criança e na adolescência. E aproveitando, Nádia, a gente falando aí desse papel importante da escola, né, nesse reconhecimento, nessa identificação, a gente tem passado aí por um período de discussão do tal do homeschooling, né, Clodoaldo? Isso. E aí o homeschooling, na verdade, vem sendo discutido aí nos altos patamares políticos, né, até chegar a ser aprovado, e traz essa preocupação para nós educadores, eu me colocando junto com você como educadora que sou, né, do quanto a gente vai perder esse papel da escola. Seria um retrocesso, como digamos assim, né? fiscalizador, exatamente, Nádia. A escola tem esse papel também de identificar, de fiscalizar. Os professores recebem treinamentos para isso, né? E a partir do momento em que a gente tira essas crianças da escola e deixa em casa, a gente também perde, né, esse fio de fiscalização, esse fio de atenção que a escola tem, Clodoaldo. Tu tens um pouquinho para trazer para a gente sobre Ô, Paulinha, e até falar, né, para o nosso público que não conhece a terminologia, que o próprio convidado explique isso um pouquinho, né, porque isso homeschooling. Exatamente. Homeschooling é uma tentativa de fazer com que não seja necessário que a criança vá para a escola, que ela aprenda dentro de casa, né? Em alguns países pode até ser que isso seja viável, utilizado, né? Mas aí é um contexto totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, né? Um dano principal que eu vejo é você desresponsabilizar o Estado de oferecer educação, e educação é um direito humano, né? E o Estado tem o dever de oferecer e garantir os direitos humanos às pessoas. E aí eu já vejo esse principal problema. E aí tem essa questão envolvendo as violências sexuais, porque se é dentro de casa que ocorre a maioria dos casos, né? E muitas vezes as crianças recorrem ao professor, porque é aquela pessoa de confiança, né? Que ela convive ali todo dia. E ela não tem mais esse professor, essa pessoa de confiança para ela falar. E vai estar dentro de casa, que é onde ocorre a violência. Como é que vai ficar a situação dessa criança? Né? A gente precisa estar sempre focando nisso. Que o Estado ele precisa garantir, né, tanto a educação quanto a saúde pública. E aí o homeschooling aqui no Brasil, eu acredito que não é nada bom para a nossa sociedade, né? E aí voltando a falar focando nessa questão da educação sexual, a gente precisa ter também, né, nos cursos universitários mais disciplinas voltadas para essa questão, né, que acaba não tendo tanto foco. Alguns professores para a área de educação, né? Os cursos de isso. pedagogia, as licenciaturas. E as licenciaturas diversas, porque ainda não é um foco principal também, né? Porque se a educação ela está voltada para a vida em sociedade, esse é um problema que atinge a nossa sociedade. Então, os cursos de formação de professores devem focar nessa área também, para que os professores estejam cada vez mais preparados. E não só quando estiverem atuando, que aí nos planos municipais de educação é que vão ter essa formação. O ideal é que você já saia com essa informação, para quando você chegar lá na prática, você já saber como agir, né? E aí o que é que a gente vai falar sobre educação sexual na infância? É como vocês já falaram, ensinar a criança sobre as partes do corpo, falar o nome correto das partes do corpo. A gente não ensina o que é boca, o que é orelha, o que é olho, né, o que é pescoço. Por que não falar o nome correto dos órgãos genitais? E lembrando, né, que essa fala aí do nosso Clodoaldo menciona que, lógico que tudo isso, gente, deve obedecer à classe, né, à idade da pessoa, da criança. Ou seja, que vai falar assim de menstruação, vai falar de alguns contextos, mas lembrando que é obedecendo a fase da criança e com linguajares próprio, né? Não precisa ela entenda, né? Um linguajar da fase dela, que ela consiga entender, não é adultizar uma criança, tá, gente? Então, tudo isso tem diferença para que vocês aí casem, mas isso é bastante complicado. É complicado se você não entender o processo, se você ouvir, né, como diz, né, o que alguém fala, eu vou entender aquilo e pronto, não. Mas aqui é cientificamente falando, né? É com base em estudo, tá? Então, se você entender o processo, você vai verificar que não é nada do que é proposto de uma forma sem entendimento, né? Isso é verdade, Nádia. Porque você vai ensinar a criança, né, e você vai orientar ela
né? Porque se você não faz isso dentro de casa, ela não vai ficar isolada do mundo, né? Não é que ela não vá ter acesso a essas informações, ela vai ter fora de casa. Errada. E aí ela vai ter acesso de maneira errada. Então é melhor que você, dentro de casa, você ensine sua criança, né? Sobre essa questão das partes do corpo, quem é que pode tocar, em que situação pode ser tocada, né? Que a gente fala, os pais dentro de casa na situação de cuidar da criança muito pequena, você precisa dar banho, então você vai ensinando a ela. Eu tenho amigas professoras que trabalham em creche que já fazem isso, elas dizem, ó, posso tocar aqui, tia vai fazer esse movimento aqui, porque está cuidando de você, e vai já ensinando as crianças essa questão. E aí é isso que tem que ser ampliado, né? Para as crianças aprenderem desde cedo a cuidar do seu corpo, a dizer o não, que é muito importante. Não quer dizer que tire a responsabilidade do Estado, a gente sempre tem que deixar bem claro isso, né? Que a autoproteção ela é apenas uma parte do processo. Eu me né? recordo nesse processo, Clodoaldo, por exemplo, quantas pessoas aí, né, do passado se casaram sem mesmo entender o que seria parte da sexualidade num casamento, por exemplo. Gente, ainda é um tabu enorme, ainda hoje, inclusive, você conhece a história de casais que chegam na vida adulta, chegam realmente a realizar o matrimônio sem entendimento do que vai acontecer da partir dali, né? Dessa cumplicidade, na verdade, dessa troca que deve existir, que é natural, que é saudável, né? E que, na verdade, é envolta em tantos tabus, inclusive religiosos, né? Ideológicos, que precisam ser quebrados, gente. É questão de naturalidade, é questão de proteção, é questão de amor, né? Envolve tanta coisa que vai muito além de ideologia, vai muito além de religiosidade. É coisa da natureza humana, de fato. Pois é, assim como também temos muitos adolescentes que chegam a engravidar sem mesmo ter esse conhecimento. Isso. De repente, se tivesse esse conhecimento dentro da sala de aula, né, das doenças que podem ser prevenidas, enfim, são tantas coisas que de repente poderia estar mudando esse nosso Brasil, porque a nossa população é muito grande, né? Isso. E muitas vezes não planejada, que é o que acontece na maioria das vezes com alguns adolescentes, falta também de informação. E esses casais também, né, que, como diz aí, a gente fala muito da questão do tabu em relação à sexualidade, que casaram e não sabem nada, os pais nunca orientou e vive essa vida Maria, né? Então, pra gente hoje, tá falando desse assunto aqui, é muito importante, porque a gente tá querendo salvar vidas, salvar nossos miúdos, tentando conduzir isso, e o professor, o pedagogo, faz parte desse processo, por isso que hoje estreando aqui o nosso Osvaldo, né? Clodoaldo. Clodoaldo, não sei porque eu quero E falar dele, aproveitando Osvaldo. aí a sua pausa, tem gente com a gente na linha. Eita, Vamos já ver quem temos? pode nos atender. Alô, bom dia. Alô. Bom dia, quem tá com a gente na linha? Deixa eu ver se é na outra. Alô? Oi, bom dia. É o Mário aqui da Boada. Bom dia, Mário. Oxe, homem. Bom dia. Emenda de vocês, viu? A gente também, viu? Foram 2 semanas ausentes. Pra Nádia, pra Solange. Solange tá por aí hoje, não? Solange hoje está home office, está nos acompanhando, porque ela está aqui, né, com essas mudanças de chuvas. Ela está um pouquinho resfriada. Mas eu não posso deixar de expressar essa frase, né? Oxe, mulher. Oxe, homem. Ô, Paulinho. Oi. Vê só. Você, eu já tinha colocado aqui no meu subconsciente o que eu ia perguntar para você. Aliás, a pergunta que eu vou formular aí ao entrevistado e a vocês, você acabou de falar aí na sua fala aí, e só vem reforçar meu raciocínio. Preste bem atenção. Eu sou da época que quando eu namorava e nós lá para casar, a gente chegava na casa dos pais, você recorda muito bem, você talvez não seja do seu tempo, mas você recorda muito bem a história, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Perfeito. E a gente chegava primeiro, dava boa noite, primeiro pedia permissão para entrar, primeiro sentava ao lado do pai, da mãe, da moça, não é verdade? Dos sogros, né? E nada daquilo de pegar em mão, de beijar, de se abraçar. Então aquilo ali era uma viatura, aquilo ali era um sacrifício, né, para o homem, em termos dessa forma, porque o desejo dele era se aproximar da moça que aparentemente, né, aliás, supostamente iria casar, iria namorar, casar, e aquilo ali era um transtorno. Mas assim era a vida antigamente, você está me entendendo? Uhum. Nossos pais contam que de nada de vestido com curso, né?
A saia era abaixo do joelho, não é verdade? Isso. E se mantinha sempre aquela distância. Mas aí, com o passar do tempo, você sabe que tudo evolui, não é verdade? Os casamentos sempre foi duradouro. 10, 20, 30, 40 anos, perdi minha esposa aos 43 anos de casado, e tantos outros. Entendo que há uma diferença para os tempos atuais. Preste bem atenção, é uma opinião minha, formada, mas poderá ser, vamos dizer assim, vencida por qualquer opinião mais consistente, mais, vamos dizer assim, né, que tem a sua lógica. O que é que mudou daquela época para a época de hoje? A minha pergunta que eu gostaria de externar aí ao entrevistado, como se explica a liberdade individual de alguns jovens que, lamentavelmente, são vítimas de gravidez precoce, vez que a família cria, a escola educa e a sociedade transforma? Essa é a minha colocação para vocês, porque as coisas hoje estão muito mudadas. A família faz um sacrifício enorme para tentar colocar o melhor produto possível, né, na mente da juventude, mas tem uma sociedade aí que tem um impedimento diferenciado. E como é que a gente como é que se explica isso? Se acompanha essa rotina, se convive com essa rotina do jeito que ela é, né, respeitando as diversidades, você está me entendendo? Sim. É um ponto complexo na minha concepção. Antigamente eu estudava religião na escola, e eu acho que é um bom princípio. A sexualidade também é uma coisa muito ideal, mas a religião deve entrar nisso aí, porque hoje boa parte dos jovens não sabe o que é isso. Um bom dia para vocês, um abraço para todos, boa sorte aí no trabalho. Bom dia, Bom Mari. dia, Prazer sempre obrigada. estar com você. Obrigada pela participação. E aí, Mari trouxe, na verdade, algumas bandeiras que geram muito conflitos de discursos, né? Isso, principalmente envolvendo a questão da religião. Da religiosidade. Eu acho que é muito bom a gente se ater, na verdade, né, isso, Clodoaldo, à questão científica da coisa. Né? A gente trabalhar com dados, a gente trabalhar com fatos e a gente trabalhar com o que é realmente necessário. Eu acho que muito se perdeu, Clô, pegando o gancho da fala dele, na verdade, desse diálogo, né, entre as famílias. Exatamente. Durante todo o processo de desenvolvimento da criança. Infelizmente, a gente vive numa sociedade economicamente muito difícil, onde os pais, tanto o pai quanto a mãe antigamente estava dentro de casa, orientando sempre, junto sempre ali acessível. E hoje em dia a mãe também tem que trabalhar. E hoje em dia a gente tem famílias, na verdade, com formatos diferenciados, e às vezes é composto só pela mãe, às vezes é composto só pelo pai, ou por aquele cuidador que é uma avó, um tio, né? E aí esse adulto precisa sair para trabalhar e essa criança, esse adolescente acaba tendo um espaço maior de liberdade que não é assistida. E aí essa liberdade que não é assistida é que é o grande problema, né, isso, Clodoaldo? Vocês já falaram aqui ao longo do programa de algumas situações que levam a isso, né? Já falou da questão da adultização da criança, isso. Essa questão da falta do diálogo, porque assim, tem o adultocentrismo também, né? E você logo no começo falou daquela forçação de barra, de vá falar com o tio, né? A criança nem conhece aquele adulto, mas vá falar com ele. Tipo assim, a família, né, de um modo geral, ela força a criança a fazer coisas que a própria criança não quer, ou não dialoga sobre aquilo que ela está fazendo. E essa questão é muito importante. Dialogar e não querer sempre impor as coisas às crianças. Que aí você vai crescendo com aquilo sempre sendo imposto, uma hora você vai querer se rebelar. Né? Como o Mário falou, acontece a gravidez precoce. Não quer dizer que seja uma regra, que isso seja apenas uma questão de rebeldia das meninas ou dos meninos, né? Pode ser a falta de orientação. Existem vários fatores, né, que influenciam nisso. A falta de orientação, tanto dentro de casa quanto o Estado. Eu gosto sempre de frisar a questão do Estado, porque a gente tem várias garantias de direitos, mas será que elas acontecem de fato, né? Existe um trabalho da área da saúde que vai orientar, que a pessoa pode estar sempre ali participando e conhecendo o que é que pode estar sendo lhe oferecido em relação à Secretaria de Saúde. Na educação, essa questão de sempre estar levando informação, educando as pessoas. Então, por isso que eu gosto sempre de frisar essa importância do Estado, né? Porque inclusive, é uma questão de saúde pública. Uma coisa importante com essa questão de saúde pública, pouquíssimas pessoas sabem, por exemplo, que em todos os postos de saúde tem distribuição de preservativo.
né, um dos métodos contraceptivos mais seguros e, na verdade, também de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e que as pessoas nem sabem que podem pegar ali de graça, oferecido pelo SUS, né, porque não tem divulgação disso. E aí a gente entra também nessa questão desse diálogo com a religiosidade, né? Isso. Porque você precisa cuidar do seu corpo, né? Você precisa cuidar do seu espírito, você precisa cuidar da sua mente. Então, como é que isso vai dialogar com questões práticas da nossa sociedade? Isso. São problemas que ocorrem. E aí, trazer aqui uma fala que eu participei uma vez de uma oficina aqui no Centro das Mulheres do Cabo. É excelente. Gosto muito sempre quando tem alguma atividade que quem vai, eu me coloco para ir, porque eu adoro muito participar das atividades que elas promovem. E aí mandar um abraço enorme para as meninas, são nossas super parceiras. E aí nessa última que eu estive, estava lá o pastor Ivaldo, acho que vocês conhecem, que ele atua muito em Jaibu, e ele falou lá claramente, a gente precisa ensinar a educação sexual às nossas crianças. Eu fiquei muito feliz de ver que uma pessoa ligada à religião trouxe essa fala, né? Porque quebra essa ideia de que a religião ela é contra o ensino da educação sexual. Não, não é. Não. Algumas pessoas que têm uma postura fundamentalista, elas sim são contra. Mas existem pessoas nas igrejas que têm consciência de que isso é importante, né? Porque aquilo ali salva vidas, como a gente falou aqui. É uma questão de salvar vidas. Né? E reforçando, gente, que esse contexto de orientação nada tem a ver com a relatividade, né? A questão do fazer o sexo. Isso. E não impor isso como relação aí, forçando essa balança aí, que na verdade não é, tá, gente? É como Clodoaldo tinha mencionado, né? A gente não ensina quais são os nossos órgãos, né? A gente não ensina o olho, a mão, né? Quais as funções e tal, por que não? Lembrando que isso são linguagens e abordagem respeitando a fase de cada criança e adolescente. Mas que mesmo assim não tira a necessidade, né? Sim. Não coloca de lado essa necessidade de, desde a primeira infância, a gente falar. Mesmo que a gente adapte essa linguagem, adapte essa abordagem para aquela criança que está, por exemplo, na primeira infância, nem fala direito, mas é importante que ela entenda que naquele trocar de fralda, quem pode fazer aquilo é mãe ou pai que está em casa cuidando, quem pode fazer aquilo é o tio ou a tia que está na escola, na primeira escolinha que a criança vai, que às vezes a criança adentra no sistema de ensino tão pequenininha ainda que ainda nem desfraldou. Né? E aí muitas mães têm essa preocupação de vou mandar meu filho para a escola, quem é que vai trocar a fraldinha dele, quem é que vai tocar na genitália do meu filho, da minha filha, né? Que cuidado a escola vai estar tendo com isso. E mais uma vez a gente frisa a importância da escola nesse processo, né, Clô? Isso, e esses temas, né, também podem ser abordados pela família de forma naturalizada, gente, né? Sem tabu. Sem tabus, porque é um cuidado, não é uma incentivação, né? Porque muitas vezes pensa que essa orientação está incentivando a fazer sexo. E na verdade não é bem assim, né? Não, você está levando conhecimento para aquela criança, para aquele adolescente. E perpassa além dessa questão da sexualidade em si, porque tem os cuidados com a saúde. Eu acho que vocês devem reparar que é muito difícil homem ir cuidar da sua saúde, né? Porque ele não é orientado para isso. E há uma resistência, né? E há uma resistência, porque é mais o quê? Mais a mulher, né? Que sempre, desde cedo, logo a partir da primeira menstruação, aí já vai começar a fazer as visitas ao ginecologista. Quantas vezes um homem foi levado para o urologista na adolescência? Nunca o homem só vai pro uro quando tem algum sintoma. E olha lá, viu, Paula? Porque às vezes fica se automedicando em casa porque mãe ensinou, vó ensinou. E aí tem essa questão do cuidado com a saúde, que ensinar a sexualidade não é só a prevenção do abuso, mas também tem essa questão do cuidado com a saúde. Né? Que você tem que ter essa responsabilidade com o seu próprio corpo. Né? Por isso essa importância. A gente foca muito no caso da violência sexual porque é algo muito gritante. Né? E traz os traumas, como a gente já falou, que vão até a fase adulta, esses problemas de relacionamento que as pessoas têm. Mas tem essa questão também do seu cuidado com a sua saúde. Isso precisa também ser ensinado desde cedo para o homem, principalmente, que já que tem essa dificuldade de se cuidar, já procurar cuidar do seu corpo desde cedo. Né? Como é que você vai se cuidar? Essa questão de procurar preservativo, né? Tem gente que não gosta, mas é importante, a gente tem que estar sempre ensinando sobre isso. E isso, né, de qualquer forma, aumenta, né, as tomadas de decisões dessas crianças, né? Porque às vezes elas ficam assim, o que é que está acontecendo comigo? Alguém está tocando no meu corpo, o que eu faço? Como eu me protejo?
eu devo avisar minha mãe, né? Porque isso aí tudo para ela é um processo psicológico, né? É um construção, sofrimento, né? Maria? Então, Na assim, verdade, assim, a gente pega o fio da meada desse diálogo que começaria, que deveria ter começado lá na primeira infância, que gera um fio de confiança entre o adulto que está cuidando e a criança que está sendo cuidada. A partir do momento em que você estabelece esse fio de confiança, o que for acontecer daí para frente, que essa criança se sinta insegura, se sinta com medo, se sinta acuada em qualquer situação, ela vai recorrer àquele adulto com quem ela criou esse fio de confiança. porque de repente, se ela não tem essa orientação devida, se não é tratado com Não vai ser naturalização, não vai ser construído Isso. esse processo e ela não vai entender que alguém está invadindo, né? Isso. Aquele espaço Aquele espaço dela. dela. Isso. Entendeu? Exatamente. Então vamos pensar assim, vamos proteger nossas crianças, né? Porque era o nosso futuro, né? Então estamos aí, né? Saímos dessa campanha Maio Laranja e finalizando ela com um pedagogo que era justamente para vocês entenderem todo o processo, porque a gente trouxe psicólogo com algumas fases, né, dessa questão. Trouxemos alguém que atua diretamente na rede de apoio, né, de como buscar ajuda, e agora com a pedagogia para vocês entenderem desde o início como a gente consegue proteger nossos pimpolhos aí, né, se a gente tiver orientação, se os pais tiverem orientação e a família, a escola, enfim. E aí Temos a aí gente convidado. tem, a gente tá com ouvinte aqui na linha. Vamos ver quem tá por aqui. Vamos ver. Alô, bom dia. Oi, tá chiando um pouquinho tua ligação? Oi, bom dia. Tu diminui teu som aí, de repente a gente não tá conseguindo te ouvir. Tá chiando bastante a ligação. A gente pede pra você retornar de novo. Acho que não entendi. Vamos ver, tá chiando muito. Tenta de novo, tenta o outro número. A gente tem o 3521 3006 e o 3521 3002 para você estar participando aqui ao vivo. Eu não sei exatamente qual foi, eu acho que foi o 3006 que você tentou. Tenta o outro, que a gente vai tentar colocar você aqui ao vivo para falar com a gente. Opa, E aí, vamos bom continuando. falar também essa questão de a família vai tomar as rédeas, né, dessa orientação. E onde é que a família busca essas informações, uma vez que não preparação receber, daqui, né? Como eu falei, aqui no Cabo vocês têm o Centro das Mulheres do Cabo, que é um local excelente para vocês estarem procurando, conversando com as meninas lá, que elas vão dar orientações muito boas. Nós temos o canal Futura no YouTube, que tem orientações também, tem vídeos bem didáticos para que as famílias aprendam junto, né, sobre essas questões da educação sexual. O Ministério Público daqui de Pernambuco, ele tem também uma cartilha que ensina sobre a questão da autoproteção de criança. Então existem vários canais que a gente pode procurar para estar aprendendo, né, e dialogando junto com as crianças sobre essa questão da educação sexual. E assim, não vai partir do nada, não vai partir do achismo, né? Isso. Quem tiver acesso, procurar essas informações para poder Fica passar mais as seguros, informações. inclusive, Isso, fica mais seguro do que vai falar, como abordar isso com a criança, como vocês já falaram, né? Não é chegar e expor tudo, quando a criança chegar e perguntar, ó, como foi que eu nasci? Né? Como é que se engravida? Você vai falando de acordo com a idade daquela criança e vai passando a informação de acordo com o que ela está querendo saber. E não jogar tudo de uma vez. Então é necessário também que as famílias procurem se informar, né? E aí seria bom que a gente tivesse na sociedade civil órgãos que oferecessem mais essa parte, né, da educação para as famílias também, né, para ninguém partir do zero ou partir do achismo ou partir de uma questão mais fundamentalista, né, que isso que é o que preocupa bastante. E temos a vertente, né, que é a questão muito da resistência por esses familiares, seja lá por vergonha, por tabu ou por questão histórica mesmo, né? E daí, com o profissional certo, de repente, você consegue fazer esse processo com mais leveza, né? Isso. E a gente vai trazer aqui, na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer a Clodoaldo logo mais. Deixa eu só ver quem está com a gente na linha, ver se a gente consegue agora, Nádia. Alô, bom dia? Alô, bom dia. Agora, oxe, homem, bom dia. Quem está falando com a Bom dia, gente? que Deus nos abençoe. Né? Pedro. Amém, Pedro. Aqui é com Pedro. Isso. Eu não sou bem ao estudo aí do psicólogo. Agora, essa orientação sexual, o Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. Se 1% da família
ele levar a educação sexual ao filho é muito, tá entendendo? Porque isso, meu pai nunca me ensinou, eu aprendi, quando a gente vê falar que os meus colegas diziam, ele é bom, então a gente tem aquela vontade de conhecer uma mulher, tá entendendo? E isso aprende em grupo, em conversa de escola, e nunca é orientado nem pelos pais. Então fica muito, se vai mudar uma matéria agora explicando que a sexualidade é bom, porque evita muita coisa. Sobre esse negócio de preservativo, isso aí já era, eu vou completar 75 anos, e usava para evitar as doenças. E não é preservativo, é camisa de Vênus. Isso, né? Então, o corpo da gente é que vai sentir a necessidade. Agora, com uma orientação melhor, isso é mesmo. Agora, sobre os toques, isso é a consciência, não sei, o intuito das pessoas de fazer a maldade a uma criança. Entendeu? Não sei se eu expliquei bem, mas é isso que tem que ter orientação mesmo. Porque se não tiver, aí está tudo perdido. Você não faz bom fim de semana, feliz dia dos namorados para todos. Eita, isso isso mesmo. Pedro. A gente agradece a tua participação. Namorada, mas já vivi muito bem com ela, mas a minha filha, a minha filha é namorada do seu esposo, o meu neto também já está se formando para uma namorada, e a minha neta também já tem namorado, né? Então, feliz dia dos namorados para todo todos. mundo que está aí. Para todos, né? Obrigado pela Obrigada, oportunidade. Pedro. Bom fim de semana. E para aqueles que são casados, né? Os eternos Eternos enamorados, né? namorados, Aí. não. É importante a gente não perder, na verdade, esse romantismo, né, Nádia? Sim, Mesmo depois claro. que a gente casa, que a gente está aí há anos a fio debaixo do mesmo teto, olhando para a cara daquela mesma criatura, né? Para a gente manter esse relacionamento saudável que a gente vem falando aqui. Esse eterno namorar é essencial. Então, feliz dia dos namorados. No final das contas, no final do programa, a gente fecha de forma melhor esse tema. Exatamente. E aqui, voltando para a Tinha perguntinha, Paula, que tu ia falar. Isso, na verdade a gente tem assim, a gente falou da importância da escola, da importância do Estado, a gente falou Dos profissionais inclusive de da saúde, formação né? nossa dentro da área de educação, que nas próprias universidades, nas faculdades, a gente não tem uma disciplina, uma abordagem direta para esse tema realmente, a gente já deveria sair pronto de lá, né, para a gente lidar com isso aqui fora, mas aí o canal realmente que a gente se preocupa são as pessoas dentro de casa, que é onde acontece o problema, Clô. E aí a gente sabe, na verdade, pegando a fala também de Pedro, a gente vem de uma sociedade construída culturalmente no não falar sobre sexo, né? No não falar sobre desenvolvimento sexual, sobre desenvolvimento do corpo, né? E aí, quais são os meios de pesquisa que essas crianças, que esses adolescentes usam? É troca de experiência com os pares, né? A gente tem aí um aprendizado, uma orientação horizontal com pessoas que são dali da sua mesma faixa etária, que podem, às vezes, até estar vivenciando uma problemática muito mais séria do que você e repassa essa problemática para você, né? Então isso é muito sério, a gente precisa realmente pesquisar em fontes confiáveis, pegar esses centros de apoio. Eu vivenciei, Clô, agora há pouco, um momento que eu achei muito bacana na escola da minha filha, né? Eles estão implantando um processo de reuniões que não são os plantões pedagógicos, são reuniões com os pais, e aí a gente tem presente a psicopedagoga da escola, o psicólogo da escola e a coordenadora, junto com os pais, para tratar temáticas justamente como essas, né? Diversidade sexual, É porque, né? Orientação. é porque é importante, Paula, para as instituições, né, da escola, como você fala, esse chamamento Trazer aí pra dos dentro, adultos bem pra para junto. dentro da escola, porque Isso. trabalha junto aí, justamente para combater esses tabus, né? Porque é Agora muito surgiu difícil. porque só surge depois que um problema aconteceu. Isso. Né? Então, aconteceu uma situação na sala de aula que a escola Chamou a atenção e alguns pais criaram aí um murmurinho por trás e a escola precisou intervir e trazer esses pais para junto para orientar. Não era para ser dessa forma, não precisaria ter um gatilho, né? O ideal é que isso fosse realmente feito de forma preventiva no dia a dia da escola. A gente Exatamente. traz o papel
do Estado em estabelecer políticas públicas de proteção. A gente traz o papel do Estado em oferecer os serviços assistenciais à saúde, à educação. E a gente traz o papel da família, sim, porque Que é a família base, é né? a responsabilidade. A família e a escola têm que andar juntas. Exatamente. E aí, Claude, eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente, na verdade, da tua experiência como pedagogo atuante, né? Tanto aqui no Caso de Santo Agostinho, quanto você já atuou também lá em Jaboatão. Nessa tua vivência, o quanto que você sentiu de aproximação, de abertura, né, dessas famílias, desses adultos, em receberem esse tipo de conteúdo? É normalmente esse tabu de dizer, não quero falar de sexo? Ou algumas pessoas já estão em desenvolvimento, amadurecimento, na verdade, dessa ideia de que a gente está falando de proteção? Olha, depende muito de como você vai abordar, né? Nessas atividades do Maio Laranja, o que é que a gente fez? A gente pegou uma reportagem, não sei se vocês lembram do caso daquela menina do Espírito Santo que veio para cá, acho que ano passado ou em 2020, né? Que ela foi vítima de violência sexual por parte do tio. Isso. E teve que vir para cá e gerou todo aquele rebuliço porque teve o nome vazado e toda aquela situação. Tem uma reportagem, né, que aborda esse caso, mas não só isso. Ele traz as consequências dessa questão do abuso sexual. Tem a reportagem com uma mulher que ela fala que desde os 6 anos era abusada e as consequências que ela tem para a vida dela até hoje, na fase adulta. Tem a fala de uma médica sobre o que pode ocorrer, né, dessa questão do abuso. Aí quando você mostra isso, as famílias vão abrindo o olhar, né, de quanto é danoso essa problemática, né, e o quanto é importante discutir isso. Aí as famílias acabam se abrindo, entendendo o quanto é importante você discutir isso. Depende muito da forma como você vai abordar, né, você colocar quais são as situações em que podem ocorrer as consequências que esse abuso traz também. Acho que isso é o mais importante, porque elas começam a ver a importância de se discutir isso, né? Porque assim, é bem complicado você falar que, ó, na sua casa pode ter alguém que está abusando do seu filho, né? Que quando você mostra os dados, porque isso não é uma informação aleatória, né? São os estudos, né? Dos levantamentos que são feitos, das queixas que são prestadas. E para além disso, não tem esse número de queixa total, né? Isso, tem Tem muita muita demanda educação. reprimida. Isso. Ainda tem muita demanda reprimida. Principalmente quando acontece com meninos, né? Que é essa questão do machismo, né? Os meninos sentem vergonha, né? E tem tudo isso. E aí, tipo, um dado que tem 40% dos casos de abuso são cometidos por pais ou padrastos, né? E aí, como é que você lida com essa situação acontecendo ali dentro da sua residência? Né? É bem complicado você ver isso. E o que é que isso gera para toda a família? Que não acontece só ali naquele núcleo familiar. Isso acarreta uma problemática em toda a família. Então, é a forma de você abordar isso, né? Chegar para os pais e falar da importância. Por isso que é importante a gente falar sempre primeiro da autoproteção. De como a criança pode se autoproteger e a família também. A responsabilidade da família em estar protegendo essas crianças. E essa conversa, né? Essa questão do diálogo, quebrar esses tabus, né? Essa questão do machismo, do patriarcado. É super importante estar abordando esses temas junto com a família e as pessoas, até onde eu vi, têm aceitado bastante, né? Algumas procuram, falam de situações, algumas têm mais liberdade de expor algumas situações que vivenciaram. Teve uma situação que a mulher falou pra gente, ó, eu sofri abuso quando era criança e a partir desse momento, depois que eu tive meus filhos, eu sempre ensinei a eles, né, essa questão de que qual a parte do corpo, quem é que pode tocar, quem não pode, quando, e tem sempre essa abertura para que, se acontecesse com eles chegassem para mim e dissessem. Eu achei muito massa isso. Não é uma pessoa que, ela mesmo disse, eu não sou instruído, eu não estudei até muito tarde, né? Eu parei de estudar cedo porque tive que trabalhar. Mas isso aí eu soube educar meus filhos. E é muito importante isso. Essa questão do diálogo, a forma de abordar, isso é que é muito importante. E o bom é que a gente não passe por situações como essa, né? De sofrer uma violência para proteger os nossos filhos, né? Daí esse entendimento hoje de forma natural para que a gente consiga vivenciar, proteger nossos filhos de qualquer ação que venha a causar danos aos nossos pimpolhinhos, né? Isso, o telefone tocou aqui, mas parou, nada. Eita, parou. Me olha assim. Eu parei aqui E pra olhar ele, pra eu saber não para segui ele. na informação por conta do toque. Bom, então daí, gente, a gente deixa claro para vocês aqui que a gente não está falando aqui nem de sexualização e nem de erotização. Estamos falando, sim, de educação sexual, que é bem diferente. Orientação, tá, gente? Que isso pode ser tratado na base familiar, na escola,
em relação à saúde e se ainda tivesse esse centro, né, que você disse aí, Isso. da política pública atuar de uma forma melhor para ajudar esses pais, né? Puxar mais a Puxar sociedade mais, né? civil para discussão, né? A gente Exatamente. tem aí, na verdade, os núcleos, como o nosso Centro das Pontuais, né, o Mulheres Centro aqui, das Mulheres. com trabalhos lindos, excelentes no dia a dia, mas muita gente não recorre a eles em busca de orientação, né? Então, que seja mais divulgado o que já tem e que seja implementado aí realmente novas políticas públicas e novos centros e novas aproximações, na verdade, com essas pessoas, que a gente consiga tirar elas de dentro de casa, de dentro das escolas, de dentro do trabalho e trazer elas para esse contexto para absorverem conteúdo. E vamos ver agora quem está na linha, né, Nádia? Vamos ver. Alô, bom dia? Caiu a ligação de novo. Tenta mais um pouquinho. Então, liga. E aproveitando a pausa, Nádia, vamos tentar dar um oi aqui para quem está Eita. nas nossas lives. No Facebook a gente está acompanhando por Carlos Paulino. Bom dia, ótima programação. Deixa eu só deixar aqui o telefone na agulha pra gente falar. E aqui na live, eu caí da live. Caí, perdi os primeiros comentários. Mas a Preciso Leide Batista questionou aqui qual era a escola que eu comentei, o Colégio Cognição, que a minha filha estuda. E aí ela tá dizendo, isto tudo começa com a autopromoção. Jairone também está acompanhando a gente, com autoproteção, perdão. Autoproteção, né? Mônica Apolinário está aqui acompanhando também, com Nossa certeza. Moniquinha. Isso, beijão para ela. Com certeza esse assunto deverá sim ser incluso como disciplina nas escolas, como toda uma equipe de educadores e orientadores de mãos dadas, para ajudar atualmente as futuras gerações a se cuidar. Essa é a frase, na verdade, de mais impacto nessa temática do Maio Laranja, né? A gente ensinar e a gente orientar pro se cuidar, pro autocuidado da criança, não jogando sobre ela a responsabilidade dela naquela fase em que, na verdade, ela não tem maturidade para entender, né? A responsabilidade de realmente se proteger sozinha. Não, mas ela é tem a que ser autoproteção orientação. no sentido dela conhecer os limites e dela conseguir estabelecer um diálogo com um ponto de confiança dela para contar, para relatar o que está acontecendo de abuso. E o adulto, sim, vai tomar responsabilidade se Sim, forem com necessárias. certeza. Não é isso, nada. Já vamos ver quem está com a gente na linha agora. Será que pega? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem a gente fala? Roberto Nobre de Medeiros. Bom dia, Roberta. Seja bem-vinda ao Oxe Mulher. Pronto, obrigado. Você vê, é bom ter esse ensinamento, viu, rapaz? Porque vocês até em São Paulo, aquele deputado estava com um ferimento do lado do deputado, né? Você do Caparico, né? Com esse procedimento. Você vê, teve aquela polêmica toda, o deputado de São Paulo com a deputada, esse ferimento dele. É você ver, aí esse ensinamento é bom mesmo na sala de aula, porque não está sabendo de outra pessoa para outra, né? Com certeza. Você é uma pessoa rica, não teve educação lá em São Paulo, ele dá polêmica lá com a federação de polícia, ele dá definição por da deputada. Em todo canto tem esse tabuleiro passado assim, essas coisas de deputado, né? Isso, Roberto. Obrigado, viu? Obrigada, Roberto, pela tua participação. Bom E dia. estreando aqui, né? O Roberto estreando aqui no Oxe Mulher, né? Seja muito bem-vindo. E aí ele trouxe, na verdade, uma bandeira já do fim do processo, né? A gente Isso. chegou nos adultos adoecidos, porque certamente lá atrás houve uma situação de abuso na infância. Isso. Né? E aí a nossa querida Preciso Leide ainda comentou aqui, precisamos psicoeducar mesmo. Temos muitos estímulos negativos nas músicas, nas mídias, e aí a preocupação com essa liberdade dessas crianças, né, nas redes sociais, com todo esse conteúdo musical que deixa tanto a desejar ultimamente, né, Cor? E aí a gente não tem exatamente como limitar, como tapar os ouvidos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de curtir essa cultura que está sendo imposta na nossa sociedade hoje em dia. Mas a gente tem como filtrar. E como é que se filtra? Oferece o que é bom. Era isso que eu ia mencionar. Oferece o que é bom, Se teu filho tá escutando orientação. porcaria, tá se juntando com as coisas erradas, por que não leva teu filho no teatro? Leva teu filho no cinema, né? Leva teu filho para uma roda de historinha. Tem tanta Mostrar que gente. existem outras Outras opções. coisas boas, E um né? alerta, né? Hoje, na atualidade, né, a gente não consegue ver uma criança praticamente sem um celular, sem acesso à Isso, internet. isso. Então, Até essa... porque ela é excluída dos grupinhos, né, de amizade, se ela não tem item A ou item B. Exatamente, né? E daí a gente tem que, os pais, né, tem que estarem atentos ao limite de tela das crianças, né? Ao usuário de tela, né? Então, assim, se
limita aí um horário, sem contar que existem aplicativos, que eu esqueci o nome de um, gente, mas é muito bom, que ele consegue, os pais conseguem acompanhar esse celular do filho, consegue visualizar o que ele está acessando, o que não está, qual o tempo de uso, e ele mesmo pode bloquear quando chegar o limite de uso. Vê Por que favor, interessante. Nádia, além desse aplicativo depois, e deixar aqui como comentário na nossa live. Vou para os deixar, vou nossos pesquisar, porque é seguidores. muito bom, tá? Porque, assim, nesse cotidiano que as mães, principalmente, né, estão aí nessa luta diária de trabalho, às vezes os filhos ficam sem supervisão, porque precisa de trabalhar para ter um sustento, né? Então, daí, as crianças têm essa liberdade exacerbada, e se não tiver essa orientação, dificulta ainda mais o processo, e daí você já sabe, né? Se dentro de casa não tem essa orientação, talvez lá fora vai ser bem mais complexo, né? Isso daí. Então, daí, gente, presta atenção aos teus filhos, a esse uso ilimitado, né? Das redes sociais, de amigos, né? Desse filtro, né? Como falou aqui, né? A gente tem que considerar isso, sim, para poder mostrar o que é melhor para os filhos, né? E daí a gente ter... não só essa questão do tempo de tela, trazer realmente a questão da supervisionação, Sim. do supervisionar esse conteúdo que está sendo Exatamente, acessado, né? Tá principalmente fazendo isso. amizade com quem, tá falando com quem, tá usando que redes sociais. Às vezes tem criança com 10 perfis no Instagram. Exatamente. Gente, pra que essa criança tem 10 perfis no Inclusive Instagram? crianças aumentando suas idades, né? E para poder ter Até acesso. porque a rede social limita uma faixa etária. E aí o que é que eles fazem? Eles jogam lá que são nascidos em 2000, porque dá o tempo de você ter a rede social, e criam e acessam aí realmente a rede social. Não só a rede social, a internet, gente. É uma janela aberta para o mundo. Né? Só que tem um lado muito positivo. Tem um lado negro Se da você- coisa, E né? um lado muito bom. Se você orienta a sua criança, se você orienta seu adolescente a buscar os conteúdos corretos na rede, obviamente que todo acesso ali vai ser construtivo. Né? Sim. Se você está junto, se você acompanha esses acessos, tem muito a somar. O problema é realmente a falta de supervisão. E aí entra o tempo de tela e entra o que está sendo consultado ali. E depende realmente da orientação, exclusivamente do adulto que é responsável por aquela A gente criança. tem mais um comentáriozinho, Paula, né? Tem, Na na rede. verdade, tem um aqui, ó. Deixa esse aplicativo, ok, Nádia? Gratidão. E Priscila ainda diz, ótima intervenção, Paula, você é uma pedagoga nata. Na verdade, eu sou uma pedagoga de Sim. formação. De Me formação. formei junto com meu amigo Clodoaldo na Universidade Federal. E a gente, na verdade, eu cresci muito, Zuleide, nessa vivência com meus colegas na faculdade, né? Porque eu nunca atuei em sala de aula e eu convivi todo o meu tempo de faculdade justamente com pessoas que já eram, porque eu fui da transição daquele período e se estabeleceu a obrigatoriedade de quem atuava no ensino infantil ter educação superior. Então eu entrei na universidade no período em que todo mundo estava buscando o ensino superior só para ter o diploma, porque todo mundo já atuava. Então eu tive experiências incríveis de troca com meus colegas nas minhas 2 turmas que eu participei de pedagogia. E Clodoaldo foi da minha primeira turma, que eu carrego Olha, até gente. hoje com muito carinho. Tá vendo, gente, que eu tô sobrando aqui? Eu sou só uma assistente social com 2 aqui, viu? 2 profissionais Mas de na alta verdade, a qualidade, gente viu, está gente? aqui na mesma linha, viu? Mas que a gente tem que agregar realmente, né? E falando assim da pedagogia, né? Em relação à valorização profissionais, Sim. que eu creio, né, que deveria ser bem mais valorizado, porque o trabalho deles, gente, vai para além da formação, viu? Né? Eles são Muita bem gente pensa a dedicados. pedagogia como ensinar o ABC lá da criançada. Sim, simples, Na né? verdade, a gente passa por tanta coisa. A gente São tem tantos o perrengues, né? currículo da gente, na verdade, dentro da universidade. A gente estava falando do que falta aqui, né? Que é a Uhum. questão da gente puxar aí realmente a questão da educação sexual para dentro do nosso currículo. Mas a gente lida com a educação especial, a gente lida com a educação de adultos. É tanta coisa que a gente sai de lá realmente encantado com a pedagogia, Nádia. E eu Eu acho- sou uma apaixonada pela pedagogia, pelo encanto que ela me trouxe nessa vivência com os meus colegas. Então, gente, eu já parabenizo-os, né, pela formação lindíssima e que deveriam ser bem mais valorizados, né, enquanto profissionais. E lembrando, gente, que esses profissionais, né, estão ali frente ao seu alunado, mas tem para ele um carinho imenso, né? Então, por isso a importância desses profissionais, da qualificação desses profissionais estarem atuando em conjunto com as famílias, sem que necessariamente tenha um gatilho aí para ter o chamamento dos familiares
participando da sala de aula, né? Isso. Seria bem mais interessante que esse processo fosse natural, até porque a nossa sexualidade é inata ao ser humano, gente. Então a gente precisa conhecer, sim, nosso corpo de maneira naturalizada, sem muita exposição e com linguajar técnico, né, para isso, obedecendo a cada fase da infância. E esses profissionais são eles, a gente, que são confiáveis, né? Então daí, ó, quando eu falei da qualificação, é eles entenderem ali o papel dele, além de professor, observar o comportamento, né, que a criança que é vítima, que está sendo vítima de violência, ela passa a ter um comportamento diferenciado. Então, é na sala de aula que já começa a se despertar pelos profissionais, que é um desenho, é um acuamento diferenciado que a criança fica, Todo né? educador, na verdade, estando ali na frente da sala de aula, Nádia, ele Identifica está ali no seu- dia a dia, até no olhar ele conhece o aluno, ele conhece Isso. quando o aluno dele está diferente. Né? Por isso que a gente trouxe a importância aí realmente da gente tentar pensar melhor nessa bandeira do homeschooling, da gente perder esse fio de proteção da nossa criançada. E Porque tem essa sensibilidade do isso, professor. e a própria socialização, né? Isso. Principalmente também a socialização, porque é ali onde ela vai construindo, na verdade, toda a abertura dela para o mundo lá fora. Formando sua Sua personalidade. personalidade, se tornando um ser autoconfiante, né? Porque ela vai estar em grupo, ela vai estar aprendendo a se defender e vai estar aprendendo a compartilhar todas as vivências dela. E só aproveitando aqui uma pausazinha pra gente passar, eu disse que eu perdi a live, eu caí da live, fui derrubada. Então levante. Antes da gente chegar, que a gente tá chegando na reta final. Isso. Danilo Gil estava acompanhando a gente, Samanta estava acompanhando também, Luzinete Moura, nossa querida Bidoral daqui da Rádio Caleta, um abração pra Bibi. Cleide também estava acompanhando, nossa querida Solange Lima está acompanhando a gente de Sim. casa. Cuidado, viu? Só um Isso. recadinho pra ela, porque... Suquinho de limão, mastruz com leite. Exatamente, porque nesse clima frio, né, gente? Porque nós, nordestinos, quando cai Menina, assim, uma a gente não consegue, temperatura... não. Dá logo um O espirra-espirra. espirra, a gente não é acostumado a isso, viu, gente? Então aí... Hoje eu estou com voz, inclusive, que no último programa que a gente apresentou, Nádia, eu estava aqui quase sem respirar. Isso, e se eu viesse, né, a programação de sábado passado, eu também não estaria formando a bancada, porque eu peguei um resfriado terrível. Enfim, mas E estamos todos todos devidamente bem. testado de Covid negativo. É só Sim, gripe e é só exatamente. mudança de clima. Exatamente. Né? E aí, quem mais está acompanhando aqui? Nosso querido Júnior Barbosa, personal, está acompanhando. Oh, Camila Figueira, Van Santos, B. Paulo, Edivaldo Júnior, Jaironde e todo mundo que estiver acompanhando mais a gente aí na nossa live, tanto no Facebook quanto no Instagram. e a gente fica Um abração. feliz, né? Por mais Oxe Mulher, por mais Oxe Homem, né? Essa participação, esse Isso. chamamento, né? Porque quanto mais gente está aqui assistindo e puder replicar, né? Esse trabalho aqui desenvolvido pelo Oxe Mulher, muito mais Isso. pessoas serão atendidas. Então a gente faz o que, Paulinha? Qual é o recadinho? Oxe, segue a gente lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e ativa o sininho lá no nosso YouTube, que a gente precisa chegar em 1000 seguidores para a gente poder ampliar aí a nossa cobertura e levar mais informação para mais gente mais longe. Oxe, Mulher Sem Fronteiras, né? Isso, Nádia? Exatamente, Oxe Mulher Sem Fronteira, né? Porque a gente tem uma questão do lado social do Oxe Mulher, que é levar a informação, lembrando sempre que a gente tem um lema aqui, né? Que informação é empoderamento, né? E quanto mais pessoas empoderadas, a gente consegue nos defender mais, ganhamos conhecimento. Se de repente é um vizinho que está passando por isso, e daí, olha, presta atenção, qual é o canal onde a gente recorre. Fala nisso. Antes disso, Nádia, já, você falou aí um Oxe Homem, vale salientar que o curso de pedagogia majoritariamente é composto por mulheres. Né? A gente tem aí uma turma nossa de 50 alunos. Temos 4 homens, Clô. Na Você turma da gente, entraram 7, né? Mas ao longo do curso aí foi saindo. Mas na Tinha entrada eram vezes 7, que- naquele eram lá primeiro 7, período. Acho que foi algo bem Já foi bem extraordinário, né? representativo, Porque exatamente. Já foi bem teve representativo. disciplinas que era o único homem da turma. Então você faz parte, né, de da que a gente considera minoria, né, que dá exemplo, né? Como a gente também tem aqui João Júnior, cabeleireiro, Também. que vem arrasando aí. Essa que- semana tava chiquérrimo. Chiquérrimo. Lá no centro de convenções. Exatamente. Então, assim, são pessoas que representam, né, aí a classe, né, com muito
esforço, quebrando o tabu e fazendo o que é de melhor, né? Eu achei interessante a fala dele, que ele disse, quando tem uma programação X, eu me disponho, porque, ou seja, isso é paixão, né? Isso. Paixão pelo que faz, e nada melhor do que a gente atuar, né? No que Trabalhando com o que a exatamente gente gosta ama de fazer, né? Isso. Verdade. E aí a gente vai chegando nessa retinha final. Antes disso, deixa eu mandar um abraço para o irmão Eita. Davi também, lá na nossa vendinha da 55, que todo sábado o irmão Davi acompanha a gente pelo carro, viu, Nádia? Ele tá indo buscar mercadoria e ele sintoniza o Oxe Moleque. Toda vez durante a semana ele lembra, cadê meu oi que eu não mandei? Mandei, irmão Davi, um abraço pro senhor. E muito obrigada pelo carinho aqui com o nosso programa. Exatamente. Então a gente pede a Clodoaldo que dê as considerações finais, né? Porque o tempo é corrido aqui, mas a gente, você aí que está nos acompanhando, né? Pode deixar seu recadinho, tiver dúvida, que posteriormente ele vai lá e responde, tá? E lembrando, quem deixou alguma informação importante aí na live, se a gente não leu, quando a live do Instagram acaba, a gente perde os comentários. Então renova lá, deixa o comentário novamente depois que a live acabar, que aí a gente pode estar respondendo vocês durante a semana, tá bom? Então, o que é importante, né? Como a gente já vem falando, a questão do diálogo, né? Da família com a criança, onde ela vai buscar as informações. Primeiramente, na própria escola. E aí, pegando a última pergunta que Nádia já vai fazer, é sobre onde denunciar. Tem um conselho tutelar, que é o canal de entrada para você fazer essa denúncia de quando tiver alguma situação de violência sexual contra a criança, procure o conselho tutelar. Não só para fazer a denúncia, mas também para pegar orientações de como fazer esse trabalho de conversar com as crianças sobre essa questão da sexualidade. Tipo, tem a escola, tem o conselho tutelar. Existem as unidades da assistência social, como o CRAS e o CREAS também, para você estar buscando informações. Né? E aí é importante isso, ressaltar também que não precisa ser necessariamente da família, né? De repente um vizinho que presenciou alguma coisa, esse vizinho também pode estar atuando. Exatamente, porque aí você tem que passar essa responsabilidade para quem tem a competência, né? Não é que você vá lá investigar aquela situação. Denuncia ao Conselho Tutelar, tem o Disque 100, o Ministério Público também tem um Disque que é 127, também que você pode entrar em contato com o Ministério Público, não precisa se identificar, né? Tudo anônimo, você vai lá, denuncia, e aí esses órgãos vão fazer essa fiscalização, vai fazer essa averiguação a respeito dessa denúncia que foi feita. Mas aí, voltando a falar da importância da educação sexual na infância, buscar as informações, depois nas lives aí, vou colocar lá tudo direitinho para que fique lá exposto para as pessoas saber quais os canais procurarem, canais confiáveis, né? Porque assim, as crianças estão expostas às informações que estão aí jogadas na internet. Então a gente precisa dar essa orientação para o caminho correto, né? E ter sempre como um canal entre a família e a criança o diálogo. Isso e essa muito visibilidade importante. é muito bom, né? Porque a gente alcança, né? A gente acaba indo para sem fronteiras, né? Exatamente, Nádia. E a gente vai fechar agora, encerrando o nosso Oxe Mulher de hoje, mandando os parabéns também para o nosso querido João, nosso ouvinte fiel, que completou a idade nova semana passada. Isso, tá um amostramento só, viu? Parabéns, seu João. Muita saúde pro senhor. Espero que o senhor tenha aproveitado seu dia. Era pra gente ter mandado sábado passado, né? Se a gente tivesse tido o programa, a gente mandaria. Aí nós estamos uma semana atrasada, mas tenha certeza que é com muito carinho. Isso, e aproveitar o fechamento aí do Dia dos Namorados, né, gente? Então, para todos, um feliz Dia dos Namorados. Namore bem muito, viu, gente? Dê muito cheiro. Pra quem é casado, continue namorando. Presenteie aí sua eterna namorada. Um diazinho mais romântico. Faça um diazinho romântico, faça uma tapioquinha. Não sei pra que esse recado. S2, olha o recado. Se quiser sobrar uma tapioca lá pra Rua 58, S2, não tem problema não, viu? E aproveitando também mandar um abraço para a organização da primeira festa junina da OAB do Cabo, o primeiro Juni Juris. Olha aí, gostei do nome. Foi um arraso, viu? Disseram que foi um arraso. A nossa Câmara Guel, né? Teve notícia de que a Câmara Guel estava arrasando lá no Juni Juris. Foi caladinha. Foi caladinha, viu? Assim e que a tu gente visse descobre ela as coisas. numa transformação de look. Rapaz. Depois vamos lá pesquisar o paparazzo dela. Assim como são as pessoas, são as criaturas. Não tem nada não, me aguarde. Me aguarde. E a gente vai se despedindo, Nádia, agradecendo a nosso querido Clodoaldo pela presença. Isso, um cheiro à nossa sol, muita saúde, melhore logo e venha logo que a E gente já quer dizendo aqui, que a viu? gente vai ter outra data aí com o Clodoaldo pra gente falar um outro tema bem bacana que a gente tava discutindo aqui nos bastidores.
Seja Antes de sempre hoje, bem-vindo, viu? Marcar Pode só contar essa comigo. data aí pra gente tocar fogo. E exatamente, viu? A importância do Oxiome aqui na Isso. bancada, né? Dando quebra aqui com esse trio parada dura aqui. Obrigada a todo mundo que participou das nossas lives, ligando pra gente ao vivo. Oxe Mulher vai ficando por aqui hoje. E a gente fica com o nosso encontro marcado no próximo sábado, no mesmo horáriozinho aqui, 8 horas da manhã, nas nossas lives. E na sintonia 98,5 aqui da Rádio Calheta FM. Um abraço para todo mundo, curtam o fim de semana. E não esqueçam, foi com essas chuvas, busquem a Defesa Civil, caso precisem, e se abriguem em local seguro. Tchau, gente. Bom fim de semana. Exatamente. Beijo Beijinho. pra vocês e até próximo sábado. Oxi, abreviatura de Oxê.